No último mês, li dezenas de quadrinhos do Coringa de diferentes períodos para compreender melhor o personagem. Encontrei algo que me chamou muito a atenção, algo incomum nos quadrinhos. Se você ler o Batman número 1 de 1940, o primeiro quadrinho onde o Coringa apareceu, perceberá que é uma versão do personagem que poderia muito bem continuar sendo o Coringa nos dias de hoje. Porque temos todos os elementos necessários. Trata-se de um assassino em série extremamente violento que executa crimes perfeitamente bem planejados. Um criminoso misterioso que utiliza um gás para que suas vítimas morram com um sorriso no rosto, que é capaz de ser mais inteligente que o Batman e até mesmo ri quando pensa que está prestes a morrer. Diferentemente de personagens como Superman e Batman, cujas primeiras versões não possuíam elementos hoje considerados icônicos, como a habilidade de voar do Superman ou o código moral do Batman. Mas pense nisso. Apesar deste Coringa que você vê aqui poder muito bem ser o Coringa que conhecemos hoje em dia, ainda assim ao longo dos anos vimos muitas versões do personagem. Desde o palhaço travesso que comete crimes com temas circenses e o gangster que parece ter uma visão artística do crime, até o agente do caos e um homem desesperado que foi brutalmente golpeado pela sociedade. Cada versão do Coringa contribuiu de alguma maneira para a evolução do personagem. Mas o que todos eles têm em comum? Quer dizer, onde está a verdadeira essência do personagem? Meu nome é Go, o Monitor Geek, e hoje vamos levar o Coringa muito, mas muito a sério. O Monitor Geek. Eu sou alto. É noite em Gotham City e a maioria das pessoas ouve o rádio tranquilamente. Mas subitamente a música para e uma voz diz: hoje, exatamente à meia-noite, matarei o milionário Henry Claridge e roubarei seu famoso diamante. Não tentem me deter, Coringa falou. Muitos acharam que era uma piada, mas o milionário ficou preocupado. Então ele chamou a polícia, que o vigiou de perto para que ninguém pudesse machucá-lo. Quando o relógio marcou meia-noite, Henry Claridge ficou aliviado por ainda estar vivo. A alegria se transformou em riso, o riso em gargalhada, e antes que alguém pudesse fazer algo a respeito, o milionário havia falecido diante do olhar atônito de todo um esquadrão de policiais que descobriram que o valioso diamante também havia desaparecido. E sim, provavelmente você já ouviu uma história semelhante. Porque Christopher Nolan se baseou nesta primeira aparição do Coringa para criar uma das sequências de seu filme O Cavaleiro das Trevas, onde o Coringa ameaça tirar a vida de uma pessoa por dia, enquanto Batman mantém sua identidade secreta. O que nos faz ver o quão efetiva foi narrativamente esta primeira aparição do Coringa, pois nos fala de um personagem extremamente inteligente que tem uma maneira original e macabra de acabar com suas vítimas e que possivelmente vê o crime como um palco onde depende dele surpreender e encantar à sua maneira distorcida. Também nos fala de certas habilidades teatrais, pois o vemos se disfarçar de cavaleiro medieval, de policial e de uma mente cheia de recursos, pois quando Batman o captura, ele consegue escapar facilmente da prisão usando um explosivo que tinha escondido nos dentes, um detalhe que também me parece similar ao que vimos em O Cavaleiro das Trevas. No final desta história em quadrinhos, após uma luta acirrada contra Batman, Coringa acidentalmente se fere e ri pensando que está prestes a morrer, e esse era o plano original da história, que Coringa fosse um perigoso assassino que nunca mais veríamos. No entanto, no final decidiram adicionar um painel extra onde um médico examina o corpo do Coringa e diz: este homem não está morto, está vivo e vai sobreviver. Este painel mudou a história dos quadrinhos. Foi o painel que nos deu um dos vilões mais emblemáticos de toda a cultura pop. Um que sem dúvida transcendeu os quadrinhos. Mas para entender bem o personagem, temos que dar uma olhada em suas origens. A origem do Coringa foi revelada pela primeira vez em uma HQ de 1946, onde contaram que Bob Kane, criador do Batman, foi a uma loja de novidades com um amigo que lhe pregou uma peça pesada, o que o inspirou a criar o personagem. No entanto, essa história é uma grande mentira. Para começar, porque a própria criação do Batman foi produto da colaboração entre Bob Kane e o escritor Bill Finger, que adicionou muitos dos detalhes que conhecemos hoje. O caso do Coringa foi similar, foi produto de várias mentes colaborando em equipe. Segundo o historiador de quadrinhos Daniel Wallace, em seu livro sobre o Coringa, o assistente de Bob Kane, outro lendário desenhista chamado Jerry Robinson, trouxe para o estúdio uma carta de pôquer para inspirar a equipe a criar um novo vilão para o Batman. E poderia ter ficado ali como um vilão tipo Coringa ou Bobo da Corte. Mas Bill Finger teve outra ideia. O cartão fez ele se lembrar do personagem Wimpley, interpretado por Conrad Bate no filme O Homem que Ri de 1928.
Este personagem atormentado que é condenado a sorrir permanentemente devido a uma deformação representa essa dualidade que pode existir entre um sorriso e a realidade emocional interna. Um tema que vimos ao longo da história do Coringa, não apenas na maneira como ele elimina suas vítimas, mas também através da história de origem das diferentes versões do personagem. Se você prestar atenção, tudo isso nos fala de uma origem muito sombria, apesar de os quadrinhos daquela época serem direcionados para as crianças. É por isso que pouco tempo depois, os editores decidiram suavizar a natureza violenta e homicida do personagem, e durante a chamada Era de Prata, o Coringa começou a se envolver em crimes mais inocentes, adequados para todas as audiências, algo que também pudemos ver em outros meios, através do Coringa de César Romero e a versão de Batman o Valente, que também mantém o icônico design do desenhista Dick Sprang. Mesmo nesses tempos, encontramos joias escondidas. Ao falar da origem do Coringa, geralmente pensamos na obra A Piada Mortal de Alan Moore. Poucos sabem que este quadrinho é baseado em uma origem do personagem escrita quase 40 anos antes. Batman é convidado para lecionar criminologia na Universidade de Gotham City e desafia seus alunos com casos que eles devem solucionar. Quando os alunos demonstram do que são capazes, Batman conta a eles o caso que nem ele conseguiu resolver. Trata-se de um caso que envolve um criminoso chamado Capuz Vermelho, a quem ele nunca conseguiu capturar, pois ele escapou pulando em um tanque de produtos químicos e nunca mais apareceu. Após Batman contar a história, Capuz Vermelho atacou novamente. No final da HQ, Batman e Robin decifram o caso e descobrem que Capuz Vermelho, um ex-funcionário de laboratório, roubou a empresa e caiu em um tanque de produtos químicos, deformando seu rosto e se tornando o Coringa. Uma origem que vimos ser replicada vez após vez graças a The Killing Joke, mas foi este quadrinho que estabeleceu a premissa da origem do Coringa, uma que não havia sido explorada. Além disso, Killing Joke deu profundidade e contexto às situações apresentadas nesta primeira origem, que eram extremamente simples como os quadrinhos daquela época. Além disso, Killing Joke fez algo que me parece brilhante, que é o fato de dar ao personagem uma história de origem ambígua, onde o Joker funciona como uma espécie de narrador pouco confiável, já que ele mesmo menciona no quadrinho que às vezes se lembra dos fatos de uma maneira e às vezes de outra, mencionando que se deve ter uma história de origem, prefere uma que seja de múltipla escolha. E este é um dos pontos mais interessantes do personagem, que funciona melhor quando não sabemos exatamente quem é o Joker. Houve outros quadrinhos como Three Jokers ou a história curta escrita por Jeff Jones para a antologia The Joker, O Mundo, onde se pretende expandir a história contada em Killing Joke. Mas prefiro as histórias de origem abertas. Um exemplo interessante disso é a interpretação de Heath Ledger, onde o personagem sempre conta sua origem de maneira diferente cada vez que pergunta a alguém: "Sabe como consegui essas cicatrizes?" Com detalhes assim, dá pra entender por que essa versão do Coringa é considerada a melhor live action, porque Se você retoma diversos elementos interessantes dos quadrinhos, mas apresenta-os de uma maneira diferente, não como referência ao seu easter egg, mas como conceitos aplicáveis a uma nova história. O cinema de super-heróis precisa de mais um Nolan. Mas enfim, como o Coringa voltou a ser um perigoso homicida nos quadrinhos. Com o passar dos anos, os quadrinhos passaram a ser direcionados para um público mais adulto, que tinha maior poder aquisitivo para comprá-los. Aqui, a dupla de ouro da DC Comics na época, Daniel Neal e Neil Adams, buscou trazer o príncipe palhaço do crime de volta às suas origens. No quadrinho Joker's Five-Way Revenge, é-nos dito que o Coringa acabou de escapar da prisão e busca eliminar 5 de seus antigos capangas, pois acredita que um deles testemunhou contra ele, então o Batman deve detê-lo. Ao longo da história, vemos o Batman em uma trama de mistério que parece tirada das sômbrias revistas pulp, falhando repetidamente ao enfrentar o Coringa, que tem um plano específico para cada um de seus antigos ajudantes. No final, Batman só consegue salvar um. Não só isso, mas o Coringa tem a oportunidade de acabar de uma vez por todas com o Cavaleiro das Trevas, mas decide não fazer isso, pois sente que foi um golpe de sorte e não quer que sua eterna rivalidade com o Batman termine desta maneira. Neste quadrinho, então, eles não só falam sobre o quão perigoso o Coringa pode ser, mas também exploram um tema que se tornou recorrente, a codependência entre Coringa e Batman. Coringa, incrédulo que Sid, o Lula, tenha eliminado o Batman, decide cometer um roubo para testar se o Cavaleiro das Trevas aparecerá para detê-lo. Ao ver que ninguém vem, ele pede a Harley para devolver as joias roubadas, pois sem o Batman, o crime não tem graça. Este é um exemplo de como o Coringa parece precisar do Batman para existir.
Outros quadrinhos como The Dark Knight Returns, de Frank Miller, nos dizem que o Coringa ficou em estado catatônico por anos, depois que o Batman se aposentou, e até existe outro quadrinho chamado Go Insane, onde o Coringa volta a ser uma pessoa sã que até se apaixona genuinamente por uma jovem quando acreditou que havia eliminado o Cavaleiro das Trevas. Mas quando o Batman retorna, o resultado é inevitável. Coringa é arrastado de volta à sua loucura como se estivesse preso em um destino do qual não é capaz de escapar. Esta relação simbiótica entre eles parece ser uma forma de manter o equilíbrio no universo onde o Coringa é a força imparável que constantemente colide com o objeto moral e imóvel que é o Batman, que dentro dele também sabe que está destinado a realizar essa dança macabra para sempre. Até mesmo Alan Moore, em seu quadrinho Joke, descreve essa relação como um vínculo eterno, uma luta constante que não terminará até que um dos dois caia. O que é muito difícil porque, como o próprio Coringa disse, você não pode me matar sem se tornar eu. Eu não posso te matar sem perder o único ser humano que pode me acompanhar. Como você pode ver pelo que já falamos sobre Killing Joke, houve muitos conceitos interessantes em torno do Coringa nos anos 80. Em The Dark Knight Returns, quando Batman retorna e Coringa sai do estado catatônico, vemos o vilão como um mestre da manipulação, capaz de influenciar a opinião pública e fazer as pessoas acreditarem que ele é apenas uma vítima do Batman como fenômeno social. O quadrinho sugere que a existência do Batman é como um desafio que atrai vilões e desajustados sociais. No entanto, apesar do Coringa realmente estar manipulando o público, o quadrinho também nos diz que a única razão pela qual o Coringa continua existindo é porque o Batman também existe. O que deixa a pergunta em aberto. Por outro lado, Alan Moore, em Killing Joke, apresenta a ideia de que Batman e Coringa são um reflexo sombrio um do outro. Quem estão unidos de certa forma por terem vivido um dia ruim que mudou suas vidas para sempre. Posso dizer que esse dia ruim afetou cada um deles de forma completamente diferente. Porque Bruce Wayne se dedicou a treinar disciplinadamente durante anos para erradicar o crime de Gotham City, enquanto que o Coringa liberou na cidade todo o ódio e ressentimento que tinha. Mas além das diferenças, Killing Joker é uma história em quadrinhos que nos fala das semelhanças entre esses dois personagens. Principalmente quando começamos a pensar que uma pessoa completamente sã não sairia disfarçada de morcego para combater o crime, o que nos diz que enquanto o Coringa representa a loucura desenfreada, Batman pode ser visto como um paladino da loucura contida. É por isso que no final da história em quadrinhos, Coringa conta uma piada sobre dois doentes mentais que são incapazes de sair de um asilo e Batman ri quando percebe que a piada representa os dois. Esta premissa foi retomada apenas um ano depois na história em quadrinhos Arkham Asylum, de Grant Morrison, onde o próprio asilo de Arkham parece reivindicar Batman como um dos seus. Aqui também nos é dito que o Coringa tem uma espécie de super sanidade que se adapta à modernidade através de várias personalidades. O que explicaria as diferentes versões do Coringa, desde um palhaço inofensivo até um homicida? E por que todas elas são válidas para o personagem, apesar de serem tão diversas? Algo muito interessante sobre o Coringa é que vimos muitas versões muito aclamadas dele no cinema e na televisão, e cada uma traz uma abordagem particular ao personagem. E às vezes as versões são ainda mais profundas do que imaginamos. Muitos pensam que o Coringa de Jack Nicholson representa a faceta gangster do personagem. Mas se você prestar atenção, verá que este Coringa parece nos falar de um discurso artístico. Nessa cena, ele depreda diversas pinturas. Se você prestar atenção, ele estraga apenas aquelas que têm um estilo mais realista. Pinturas barrocas, bustos gregos e até mesmo zomba de uma escultura que faz referência à dança clássica. Mas deixa intacta esta, chamada figura com carne do pintor Francis Bacon, que era conhecido por representar figuras humanas que transmitem uma sensação de violência e tensão. Normalmente vemos essa cena como uma piada, mas vamos lá. Ao longo do filme, vemos seu interesse nas fotografias de guerra de Vicky Bailey, ele contamina os produtos de higiene e estética pessoal e deixa cair 20 milhões de dólares nas ruas apenas para lançar gás em Cidade Gótica. Cada um desses crimes parece inicialmente um ato aleatório de violência, mas sinto que fazem uma declaração importante. É como se o Coringa quisesse fazer um discurso sobre o conceito de estética na arte no pessoal e testar a ganância e a natureza humana. E essa ideia de usar o crime como método para transmitir uma mensagem é algo que também vimos no Coringa de Heath Ledger, pois essa versão não busca riquezas ou poder, mas sua única meta era semear o caos e nos mostrar que a ordem é apenas uma ilusão à qual nos apegamos. O que surpreende o Batman e outros criminosos é a incapacidade de compreender a mentalidade de alguém que não compartilha dos mesmos objetivos que eles. Um personagem violento e perigoso, cujas roupas e maquiagem parecem desprezar as normas sociais e que é capaz de queimar todo o dinheiro que acabou de ganhar porque não se trata de dinheiro, se trata de enviar uma mensagem.
Isso o torna um inimigo perigoso, pois não se pode compreendê-lo ou raciocinar com ele. É uma ameaça constante, uma bomba relógio prestes a explodir a qualquer momento. Infelizmente, sempre haverá versões que não estão à altura do personagem e neste caso, na minha opinião, trata-se do Coringa de Jared Leto. Lembro-me bem do dia em que vi a primeira imagem oficial de Jared Leto como Coringa. Pensei que era uma piada ou arte de fã, pois se afastava muito do que eu sentia ser o personagem. Logo, fontes oficiais confirmaram meus medos. Este seria o Coringa de Esquadrão Suicida. Lembro que a internet o odiou no começo, mas sabe o que é mais impressionante? Que a qualidade dos trailers nos fez sentir confiança neste projeto. E pouco a pouco, grande parte do público, eu incluso, até nos sentimos animados para ver este Coringa. Infelizmente, quando o filme estreou, tudo desmoronou. A história era fraca, e o conceito do Coringa tatuado, que poderia ser qualquer outro criminoso, não ficou claro. Ele parecia mais obcecado com seu relacionamento com Harley e seu status de criminoso, do que com o fato de transmitir uma mensagem. De fato, ele ria às vezes e era um criminoso que enfrentava o Batman, além de ter caído em uma banheira de produtos químicos. Porém, sinto que a falta de um discurso próprio o torna menos Coringa. Sinto mais como uma caricatura estilizada e ousada do que como o nêmesis definitivo do Cavaleiro da Noite. Uma das adaptações mais icônicas para mim é a versão vista em Batman, a série animada, que combina elementos clássicos com outros mais modernos de forma precisa. Antes de prosseguir, quero dizer que estamos nos dedicando bastante ao conteúdo do Instagram. No canal, posto de 3 a 4 vídeos semanais que não publico aqui sobre diversos temas. Na semana passada, falei sobre Wicked, Breaking Bad e alguns infográficos muito legais. Tudo é gratuito. Compartilharei um infográfico com as melhores histórias do Coringa. Me ajudará muito se me seguir lá após assistir o vídeo. Esta versão é um equilíbrio perfeito entre o humor clássico e o macabro, entre a loucura inocente dos quadrinhos de antigamente e a ameaça mortal que o Coringa representa em alguns de seus quadrinhos mais sombrios. É um Coringa que pode contar piadas em uma cena e cometer crimes violentos na próxima, falando sobre a relação codependente que tem com o Batman ao longo dos capítulos. Mas meu episódio favorito desta série é O Favor do Coringa, onde um motorista insulta o Coringa sem perceber que é ele, e o Coringa o perdoa com a condição de que ele lhe faça um favor depois. Então essa pessoa viveu por 2 anos esperando que o Coringa cobrasse sua parte do acordo. Quando criança, ficava impressionado ao ver o Coringa interagindo regularmente com o Batman. Mas vê-lo ameaçar e assediar uma pessoa completamente comum torna a mensagem de certa forma mais real e intimidante. Este capítulo apresenta a primeira aparição da Harley Quinn, por anos a comparsa mais leal do Coringa. Um personagem que também nos fala sobre más decisões e a incapacidade do Coringa de sentir empatia ou carinho real por alguém. Alguns quadrinhos da Harley também exploram outras facetas do Coringa. Por exemplo, em Mad Love é sugerido que Harley fica com ciúmes da relação tão especial que Batman e Coringa compartilham. Então, ela decide eliminar o Batman, e quase consegue, mas no final o Coringa a impede por causa de seu ego. Outro quadrinho que nos mostra outra faceta interessante do Coringa é Harleen, de Stefan Sejic, onde o Coringa é apresentado de uma maneira muito mais atraente, que é exatamente como a Harley o vê, e aqui você entende muito melhor porque essa psiquiatra deixou toda a sua vida para trás ao ser manipulada por seu paciente. Mas então, o que faz o Coringa? Coringa? Quer dizer, temos tantas versões alternativas tão diferentes e válidas que parece difícil encontrar um único elemento em comum que as unifique todas. Mas acredito que podemos encontrar uma resposta se analisarmos a série Gotham. A série Gotham, ao contar a história dos anos de adolescência de Bruce Wayne e a ascensão de Jim Gordon a comissário da cidade gótica, nos apresenta várias protoversões ou versões beta de alguns dos vilões mais clássicos do Batman. Uma delas, ou melhor, 2 delas, foram a versão que nos apresentaram do Coringa. Jerome e Jeremiah Valeska em Gotham nos fazem ver que a identidade do Coringa vai muito além de uma única pessoa. Mais do que isso, é um conceito. Por um lado, Jerome não caiu em um poço de produtos químicos nem enfrentou o Batman, mas certamente representava o caos, a loucura e a destruição que associamos ao Coringa. Lembro de um diálogo impactante da série que dizia que não há nada mais contagioso que o riso. Quando Jerome morre, ele infecta seu irmão Jeremiah, que se torna um novo proto-Coringa. Em certo ponto, Jeremiah cai nos produtos químicos, representando o aspecto mais frio e calculista do personagem. Embora nenhum dos dois tenha sido chamado de Coringa, todos sabíamos que, de certa forma, eles eram. Porque o que a série propunha através desses personagens era que o conceito de Coringa era uma espécie de maldição que estava destinada a assolar inevitavelmente a cidade gótica, um sintoma de uma cidade doente e corrupta. Isso te lembra algo que você viu recentemente?
Esta ideia do Coringa como conceito, não como pessoa, é uma que também é proposta nos filmes do Coringa de Todd Phillips, onde Arthur Fleck se torna o Coringa não porque caiu em um tanque de produtos químicos, mas porque cresceu sendo pisoteado pela sociedade, não porque é um gênio do crime, mas porque é alguém que comete crimes sem pensar nas consequências e que, assim como o Coringa dos quadrinhos, se torna um líder para todo um grupo de pessoas marginalizadas que percebem em seus crimes uma certa mensagem com a qual se identificam. E de fato, no final do segundo filme acontece a mesma coisa que em Gotham. Arthur Fleck morre e outra pessoa adquire a essência do que o Coringa é, o que nos dá indícios de que a cidade de Gotham está condenada a continuar imersa neste caos e violência representada em diferentes pessoas através do conceito de Coringa. Tudo isso nos faz ver que o Coringa, mais que um vilão, é uma ideia, um reflexo distorcido da humanidade que muda conforme quem se aproxima para vê-lo. Às vezes é um assassino metódico, em outras um palhaço brincalhão, em outras um agente do caos e até existem versões onde o Coringa é simplesmente uma pessoa profundamente ferida e perturbada que não sabe o que fazer com o ódio social que tem dentro. Porém, independente da versão, Gotham City está fadada a ter no mínimo um Coringa. E isso se deve ao fato de que essa ideia nasce de uma doença social, de um sistema que falha com os cidadãos e se torna um caldo de cultura devido à corrupção, ao crime e à pobreza para todos esses personagens sombrios, incluindo o Batman. Porque sim, não apenas o Coringa é fruto da decadência de Gotham City, mas também o Cavaleiro das Trevas, pois nenhum dos dois existiria em uma Gotham City com melhores condições sociais. No entanto, o personagem é extremamente interessante de se ler, não apenas por seus grandes planos e falta de empatia, mas porque o Coringa, através de suas vítimas e de algumas de suas versões, nos lembra que o riso pode esconder a dor, que a ordem pode ser uma ilusão frágil e que a loucura nem sempre é uma ausência de lógica, mas talvez também possa ser vista como uma perspectiva diferente da verdade. Portanto, ao não ter uma origem, um design ou uma pessoa específica por trás do nome, a maior habilidade do Coringa é sua capacidade de transcender épocas, se reinventar e, acima de tudo, falar conosco, através de seus crimes fictícios sobre problemas sociais completamente reais. Antes de ir, me siga no Instagram para mais conteúdo e confira outras análises de vilões do Batman que você vai gostar. Por hoje é isso. Sou Go, o Monitor Geek. Continue vendo além do óbvio.